Organizado pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. Nestes webinars que temos vindo a organizar desde 2020, procuramos trazer temas relevantes e que consideramos terem interesse para os profissionais das bibliotecas públicas em Portugal, e neste ano em concreto, em que o nosso planeamento de webinars em 2020 e 2023 tem este chapéu transversal por ser o Ano Europeu das Competências, ao qual demos um principal destaque no que diz respeito às competências digitais, pareceu-nos fazer todo o sentido, nesta altura, apresentar-vos aquilo que são os investimentos previstos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. Porque é a primeira vez que, no âmbito aqui dos nossos webinars, e para quem é nosso participante habitual sabe que normalmente não usamos aqui o modo de reuniões, pedir-vos naturalmente que mantenham os vossos microfones desligados durante toda a apresentação. Só dessa forma é que será possível que toda a gente consiga não só ouvir, como também gerirmos as participações. Poderão naturalmente colocar questões por voz, e foi esse também o motivo que nos levou a organizar esta sessão aqui no formato de reunião do Zoom, na parte final, em que abriremos um campo de perguntas e respostas. Para podermos gerir as participações de todos, pedir-vos que utilizem a opção que tem na parte de baixo do vosso ecrã, junto do botão reações, e depois que coloquem a opção levantar mão. Dessa forma nós poderemos fazer a gestão de todas as pessoas que queiram colocar questões e, naturalmente, também ir fazendo a gestão por ordem, com que forem naturalmente solicitando o vosso pedido. É arriscado fazermos nesta modalidade, sabemos que estão neste momento 42 microfones para gerir e, entretanto, pedir a quem, entretanto, entrou que mantenha, por favor, o seu microfone desligado. Obrigado. Em primeiro lugar, dar-vos as boas-vindas a esta sessão. Sabemos que estamos já num período que é habitualmente um período de férias, e por isso também é que poderemos não contar aqui com uma participação bastante massiva de todos os profissionais das bibliotecas públicas em Portugal. Ainda assim, não quisemos deixar de partilhar convosco de uma forma mais detalhada e com a proximidade que habitualmente caracteriza as comunicações da DG Lab, deixar de partilhar convosco bibliotecários, técnicos de biblioteca, responsáveis dos municípios e responsáveis das comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas que neste âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência assumem aqui naturalmente um papel relevante. Não querendo entrar aqui num momento de grande detalhe histórico ou institucional, mas partilhar convosco naturalmente um enquadramento. Como sabem, em 2020, logo nos primeiros meses após o início da pandemia da Covid-19, houve a consciência no espaço europeu, no espaço da União Europeia, de que muito provavelmente seriam necessárias medidas excepcionais que ajudassem à recuperação económica. Sendo que essa recuperação económica naturalmente teria uma dimensão também institucional, uma dimensão social, uma dimensão educativa e naturalmente uma dimensão cultural também. Foi logo naqueles primeiros meses que nos marcaram a todos de forma indelével, que ficámos a conhecer que existiria um instrumento de financiamento europeu que em Portugal foi batizado com este nome de Plano de Recuperação e Resiliência. Logo desde os primeiros momentos, em que naturalmente a cultura acabou por assumir também uma presença neste Plano de Recuperação e Resiliência, foi solicitado à Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas um conjunto de medidas devidamente alinhadas e devidamente estruturadas naquilo que eram as prioridades identificadas no âmbito do PRR e no âmbito da cultura em particular. Partiu então da iniciativa da DG Lab a identificação de 4 submedidas e uma medida de investimento especificamente vocacionada para as bibliotecas públicas. Como saberão, no âmbito do PRR, especificamente na área do C4, que diz respeito à área de intervenção da cultura, uma das áreas de intervenção prioritárias era exatamente a área que diz respeito ao enquadramento digital, especificamente à linha que no PRR se chama a transição digital. É exatamente por isso que as 4 submedidas e a medida que a DG Lab propôs no âmbito do PRR para as bibliotecas públicas são, na sua totalidade, vocacionadas e estão alinhadas com esse plano, com esse eixo, aliás, em concreto do PRR. Sabíamos naturalmente também que, tendo em conta as atribuições da DG Lab na área das bibliotecas públicas, teríamos que fundamentar, justificar e apresentar evidências sobre os beneficiários, a sua calendarização e a necessidade de investimento específica em cada uma das bibliotecas. Tendo em conta que a DG Lab é a entidade coordenadora do programa da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas,
Foi com alguma facilidade, conseguimos junto da estrutura de missão e durante o momento de elaboração do PRR, justificar a necessidade de investimento financeiro no âmbito do PRR para esse universo de bibliotecas públicas. Atendendo à nossa responsabilidade, tivemos naturalmente que enquadrar esse investimento naquilo que eram os municípios e as bibliotecas que faziam parte da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. E é por isso que as 4 submedidas de financiamento e outra medida adicional são medidas exclusivas para os municípios que fazem parte da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Já aqui falámos naturalmente deste alinhamento que foi necessário fazer naquilo que diz respeito ao âmbito da transformação e da transição digital, e isso naturalmente justifica o porquê é que todos os investimentos que vos vamos apresentar de seguida estão alinhados com esta área e não atendem a outro tipo de necessidades na área das bibliotecas públicas em particular, ou inclusivamente na área da cultura, naquilo que diz respeito ao PRR. Partilhar convosco também que houve uma preocupação, quer no âmbito, quer em sede PRR, quer em sede também nas nossas opções, enquanto identificação destas, vamos chamar de 5 submedidas para facilitar aqui um pouco a comunicação, para podermos identificar que teríamos que estar alinhados também com aquilo que eram os princípios do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e aquilo que naturalmente também, no contexto da União Europeia, eram as prioridades também, não só do PRR, mas também na sua preocupação em estar alinhado, por exemplo, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas ou aquilo que hoje em dia nós conhecemos como a Estratégia Europeia 2030. Por isso, estavam identificadas 6 áreas de intervenção a que procurámos naturalmente dar resposta com este conjunto de 5 medidas destinadas às bibliotecas públicas. Sejam elas, por exemplo, a questão da transição digital, associada à sustentabilidade ambiental, as questões associadas à transformação digital pela pressão que hoje em dia a utilização dos meios digitais representa na nossa vida, todas as questões associadas aos fatores da inclusão económica, do emprego, da competitividade, da investigação, do desenvolvimento e da inovação, as questões naturalmente associadas à coesão social e territorial, uma área, por exemplo, as bibliotecas públicas intervêm com grande impacto, as questões associadas também à resiliência económica, mas também à resiliência social e institucional das organizações, especialmente daquelas que são serviços públicos de proximidade, como é o caso das bibliotecas públicas, e naturalmente também uma preocupação com aquilo que são as necessidades das populações na área do desenvolvimento de competências e daquilo que acabou também por representar aqui este enquadramento do PRR este ano, e esta sessão, associada então no meio de uma programação que este ano indicámos ao Ano Europeu das Competências, e especificamente, naturalmente, a estas questões do digital. Sabíamos naturalmente que esta oportunidade que o PRR trazia, e é, neste momento, uma oportunidade de financiamento de mais de 6 milhões de euros que estão disponíveis para serem investidos nas bibliotecas públicas, e especificamente naquelas que fazem parte da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, representa uma oportunidade de modernização tecnológica das bibliotecas como há muito tempo, e eu ousaria dizer, há algumas décadas nós não veríamos. Temos naturalmente aqui a oportunidade de proporcionar um aumento do acesso aos serviços e aos espaços das bibliotecas públicas, mas também aos recursos de informação que estão naturalmente disponíveis nestes espaços. Procuraremos naturalmente, com este investimento, assegurar uma prestação de serviços de maior qualidade, mais próxima também das necessidades das vossas comunidades. Queremos naturalmente, com este investimento, procurar contribuir para que o serviço das bibliotecas públicas possa também tornar as comunidades mais robustas, possa tornar também as bibliotecas como espaços de maior equidade no acesso à informação e, essencialmente, possa afirmar o papel das bibliotecas públicas no contexto de espaços e de equipamentos públicos, da área da cultura, sim, mas que se preocupam também com a necessidade de fortalecer e desenvolver competências digitais junto das populações. Assim, aquilo que vocês todos certamente hoje em dia já conhecem como a submedida do Plano de Recuperação e Resiliência, que se chama Aquisição de Equipamentos Informáticos, Bibliotecas Itinerantes e Sistemas de Informação e Catálogos Integrados para as Bibliotecas Públicas, que está naturalmente incluída numa medida maior do PRR, a medida M01, que se chama Modernização da Infraestrutura Tecnológica das Redes de Equipamentos Municipais, que por sua vez se desdobra no investimento e na componente C04, Cultura, Redes Culturais e Transição Digital, é onde reside esta oportunidade que a DG Lab criou através do PRR, para que não se perca a oportunidade de tirar o melhor partido possível deste investimento. Provavelmente, só daqui a alguns anos é que voltaremos a ter uma oportunidade de investimento financeiro que permita melhorar os serviços e as condições de funcionamento das bibliotecas públicas,
e naturalmente pensarmos que é importante que todo este investimento sirva para melhorar os espaços, os serviços, os equipamentos das bibliotecas públicas, mas que sirva essencialmente para capacitar os cidadãos portugueses, utilizadores das bibliotecas públicas, na utilização dos recursos digitais e, consequentemente, também na utilização dos serviços das bibliotecas públicas. Um documento que certamente nesta altura já todos vocês conhecem, a Orientação Técnica 12, que naturalmente enquadra aqui os 4 investimentos desta submedida que eu referi, é aquele que até ao final do próximo ano, já que apesar do PRR ter um horizonte de financiamento até 2026, as medidas que dizem respeito aos equipamentos culturais e às bibliotecas públicas em particular terão que estar concluídas até 31 de dezembro de 2024, enquadram então aqueles 4 oportunidades de financiamento que temos referido e que já, com todos vocês, ou com quase todos vocês, tivemos a oportunidade de falar através do acompanhamento e da nossa presença regular nas redes intermunicipais de bibliotecas e nas redes e nas reuniões dos grupos de trabalho. Com este enquadramento, então, e relembrando que os investimentos que foram definidos para a área da cultura se integram nesta área da transição digital e que foi nossa intenção enquadrar esta oportunidade de investimento com uma lógica de intervenção que tivesse a ver com o desenvolvimento de competências junto dos cidadãos e com a oferta no melhor acesso aos serviços online das bibliotecas públicas, foi assim que perspectivamos, então, 4 submedidas de investimento. A primeira é aquela que diz respeito às bibliotecas itinerantes online. Este nome acabou por ser criado no contexto do PRR, exatamente para lhe dar a indicação de que o que se pretendia não era apenas incluir mais um serviço de biblioteca itinerante, mas dar resposta não a uma necessidade específica, neste caso do conjunto de municípios, mas tendo sempre o objetivo, o propósito de olhar para a realidade nacional do serviço das bibliotecas públicas em Portugal e corrigir uma fragilidade. E que fragilidade era esta? Era uma fragilidade que existia em Portugal, que dizia respeito aos 5 municípios que, neste momento, ainda não dispõem de nenhum serviço de biblioteca pública. E isso parecia, num primeiro momento, que poderia ter aqui alguma distorção naquilo que foi a análise das realidades nacionais, mas o propósito que teve subjacente e que era a oportunidade que se apresentava com o PRR, nunca foi de atender às necessidades específicas e pontuais de cada uma das bibliotecas, não só porque isso não era possível, tendo em conta a dimensão, neste momento, da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas e, consequentemente, a diversidade de necessidades, mas também porque, enquanto instrumento associado ao processo de recuperação e resiliência após a pandemia, o enquadramento que tínhamos no PRR não era para serem intervenções pontuais, mas naturalmente para serem intervenções que permitissem, de alguma forma, equilibrar aquilo que era o serviço público de biblioteca municipal em Portugal e aquilo que eram desigualdades que existiam, neste caso em concreto, no seio da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Não sendo estes municípios, naturalmente, parte da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, não quisemos, com um olhar e com uma visão nacional daquilo que era o serviço de biblioteca pública em Portugal, deixar de corrigir esta fragilidade que era transversal. Como sabem, existem 5 municípios que em Portugal não têm ainda serviço de biblioteca pública, nomeadamente o município de Alvedure, de Vila Viçosa, de Marvão, de Terras de Douro e Calheta de São Jorge, nos Açores, e como ficou evidente na sessão que decorreu na passada segunda-feira em Vila Viçosa, uma vez que se assinaram os primeiros 3 contratos de financiamento para a aquisição e transformação do serviço de biblioteca itinerante, ficou claro de que forma é que o plano de recuperação e resiliência pode ter um impacto direto, pode servir de evidência clara de como é que é possível, com esta oportunidade de investimento, transformar aquilo que é o serviço de biblioteca pública. E foi por isso também que identificámos esta submedida como a primeira, porque porque considerámos que seria naturalmente um bom exemplo do que é que se pretende, do que e de como é que se pretende fazer este investimento no contexto do PRR junto das bibliotecas públicas. Volto a dizer, nunca foi a intenção atender a necessidades pontuais e específicas de cada uma das bibliotecas. Eu recordo que neste momento fazem parte da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas 248 municípios, que equivalem a cerca de 428 espaços de biblioteca pública, e já podemos todos compreender a heterogeneidade, a especificidade e as necessidades pontuais que cada um destes equipamentos tinha, mas sim olhar sempre numa perspectiva global,
com o objetivo de corrigir assimetrias, desigualdades e criar algum equilíbrio naquilo que era o serviço de biblioteca pública. Paralelamente, temos uma outra submedida que diz respeito ao equipamento informático. Sabíamos também dos dados, não só que recolhemos do questionário nacional que a DGLab faz às bibliotecas que fazem parte da RNBP, mas também do nosso conhecimento de terreno, e frisando que nos últimos anos a DGLab fez um esforço adicional, e especificamente a equipa da Direção de Serviços de Bibliotecas, para se manter próxima, para fazer mais visitas técnicas, para se deslocar a reuniões de acompanhamento dos grupos de trabalho e assim conhecer no local as condições com que as bibliotecas públicas se deparavam. E foi para nós evidente, naquele verão de 2020, em que tivemos que delinear os investimentos no âmbito do PRR, que uma das áreas de intervenção seria claramente a renovação do parque informático que estava disponível para os utilizadores. Saberíamos naturalmente que essa não seria uma necessidade em todas as bibliotecas, mas com os dados que tínhamos, foi naturalmente evidente que essa seria uma necessidade bastante abrangente e que nos últimos meses, fruto dos contactos que temos estabelecidos com algumas bibliotecas, comprovamos que na grande maioria dos casos as bibliotecas públicas necessitavam urgentemente de substituir os equipamentos informáticos que tinham disponíveis ao público. Aqui também, por uma visão de orientação por parte dos investimentos do PRR, dizer-vos que o objetivo não era, enquanto instrumento de financiamento, mas que tivesse este impacto por parte dos utilizadores e tivesse este lado quase de eficácia externa. Nunca pensámos que seria possível, por uma questão de limitação de recursos, proceder à renovação integral de todo o parque informático que está afeto às bibliotecas públicas. E então a nossa opção, exatamente porque nos parecia que seria o que teria mais impacto por parte do público, dos vossos utilizadores, era pensar que iríamos substituir a totalidade do parque informático que está disponível nas bibliotecas públicas para uso exclusivo dos utilizadores e para equipamentos específicos de acesso à internet. Como eu comecei por dizer inicialmente, todos os investimentos feitos no âmbito do PRR tiveram que ser devidamente justificados, devidamente evidenciados e, sempre que possível, com dados bastante concretos. É aqui também que eu aproveitava para dizer e para destacar a importância da resposta regular e atempada ao questionário estatístico que a DGLab envia e para a veracidade dos números dentro daquilo naturalmente que for possível. A forma que a DGLab teve de evidenciar estas oportunidades de financiamento foi exatamente apresentando, junto da estrutura de missão Cooperar Portugal, que é a entidade que em Portugal gera o PRR, e demonstrando que com os dados estatísticos que nós tínhamos disponíveis, e neste caso usámos o questionário de 2019, a que felizmente a totalidade das bibliotecas que fazia parte da rede nessa altura tinha respondido, com parênteses para dizer que infelizmente nem sempre assim é. Temos sempre que fazer aqui algumas diligências bastante repetidas e repetitivas para que todos os municípios e todas as bibliotecas enviem o seu questionário estatístico, mas por coincidência, neste caso feliz coincidência, em 2019, todas as bibliotecas tinham respondido ao questionário estatístico. E foi com base nesses números, com base nas vossas respostas ao questionário estatístico de 2019, que nós evidenciámos as necessidades de investimento. Neste momento, naturalmente que passaram alguns anos, desde 2019, e já estamos neste momento a tratar os dados do questionário estatístico de 2022 e já verificamos que algumas bibliotecas têm um decréscimo bastante acentuado dos equipamentos informáticos. Se pensarmos que o PRR é uma ferramenta e uma oportunidade de investimento para fazer face às dificuldades que se verificam nas bibliotecas públicas e, neste caso, no serviço ao público de acesso à internet para os utilizadores, não nos fazia sentido simplesmente cortar aquilo que eram as oportunidades de investimento só porque tinha havido um decréscimo de números entre 2019 e 2022. Aquilo que iremos fazer nas próximas semanas é, através das comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas, a quem eu desde já agradeço a disponibilidade para podermos gerir este processo de investimento, iremos contactar-vos no sentido de tentarmos perceber se esta redução de equipamentos informáticos com acesso à internet para uso exclusivo do público se deve a uma mudança nas práticas e na utilização, nos hábitos de utilização dos vossos utilizadores dos computadores nos vossos equipamentos, ou se, naturalmente, esta redução decorre de avarias, de uma obsolescência do equipamento informático ou da necessidade que vocês tiveram de retirar equipamentos simplesmente porque eles já não eram funcionais. Naturalmente que eu friso aqui a importância, e sabendo que há muito mais necessidades nas bibliotecas públicas
do que aquelas que o PRR permitirá corrigir. Dizer-vos que, independentemente do número que apurem de equipamentos que façam efetivamente falta nas vossas bibliotecas públicas, ele nunca poderá ir além dos números respondidos em 2019 e, naturalmente, também o fim a que eles se destinam terá que ser obrigatoriamente equipamentos que estarão disponíveis ao público e equipamentos que terão que ter acesso à internet. Não será possível, no âmbito do PRR, e aqui queria pedir a vossa melhor atenção para este assunto, que não será possível afetar estes equipamentos a outro tipo de uso ou a outro tipo de localização que não as bibliotecas municipais e que não a utilização por parte dos utilizadores para este fim específico que é o acesso à internet. E frisava bastante este aspecto, porque no âmbito do PRR existem medidas de monitorização e controle que naturalmente terão que ser confirmadas no local e apelar naturalmente aqui à responsabilidade de todos para que sejam cumpridos aquilo que são os fins das bibliotecas e deste financiamento que o PRR apresenta. Por uma questão de equilíbrio nacional também, foi decidido que as bibliotecas teriam, no mínimo, definimos um valor mínimo de equipamento por biblioteca, então todas as bibliotecas públicas terão, no mínimo, a oportunidade de ter 6 computadores. Foi uma análise que fizemos dos dados das respostas ao questionário estatístico e procurámos, naturalmente, tendo em conta a dimensão da maioria das bibliotecas que fazem parte da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, perspectivar aquilo que seria em 2023 e para o futuro, dado que quer que esta oportunidade perdure no tempo, a oportunidade de garantir que pelo menos todas as bibliotecas terão 6 equipamentos para acesso à internet e para uso do público. Naturalmente imagino que para algumas realidades nacionais estes 6 equipamentos possam naturalmente ou não corresponder àquilo que são as vossas necessidades, ou aquilo que não será também aquilo que vocês perspectivam, como sendo a estratégia que delinearam para os vossos utilizadores, mas aqui frisávamos a necessidade de cruzarmos aqui o nosso outro foco com o PRR, que não é apenas ter equipamentos disponíveis de forma mais passiva nos espaços das bibliotecas públicas, mas é que estes equipamentos possam servir também para desenvolver competências, nomeadamente competências digitais, junto dos vossos utilizadores. Ou seja, se eventualmente nos vossos espaços da biblioteca, hoje em dia, com este mínimo de 6 equipamentos que estarão disponíveis, vocês consideram que não há uma utilização regular para a consulta da internet, naturalmente é uma oportunidade de terem aqui 6 computadores para no espaço em que estes computadores vierem a estar disponíveis, vocês poderem organizar ações de formação de utilizadores, ações de sensibilização no acesso à informação digital ou a serviços online. E esta será uma nota que nós iremos trabalhar convosco, nós já o fazemos há muito tempo, mas queremos trabalhar convosco ao longo dos próximos meses, à medida que estes financiamentos se forem materializando, porque quer num contexto internacional, seja por indicação da IFLA, seja pela nova versão do manifesto da Unesco e da IFLA para as bibliotecas públicas, seja naquilo que são as estratégias internacionais para as bibliotecas públicas que frisam claramente este papel que as bibliotecas têm de assumir, de serem espaços para fortalecerem e desenvolverem competências digitais, queremos naturalmente que esta oportunidade que o PRR traz esteja alinhada com essa estratégia. Dizer-vos algo que é transversal a todas as medidas, mas vou destacar logo quando falo dos equipamentos informáticos, porque sei naturalmente que é uma das questões que nos tem mais sido colocada. Nenhum dos investimentos previstos no âmbito do PRR tem uma ação ou tem a intenção de ser coercivo, o que significa que todos os municípios, se considerarem que os investimentos não são necessários no contexto das suas bibliotecas, podem simplesmente declarar que não têm interesse, que não pretendem este investimento. Naturalmente que é importante pensarmos entre todos numa lógica de responsabilidade. Estamos a falar de investimento de dinheiros públicos e que naturalmente nos impele a todos a ter aqui uma intervenção também ética, consciente e responsável na forma como vamos utilizar esta oportunidade de investimento. Sempre que houver algum município, alguma biblioteca que considere que os investimentos que estão aqui a ser oferecidos não têm utilidade, não fazem sentido, por vários motivos, naturalmente, podem sempre formalmente declará-lo e, naturalmente, esse financiamento não será atribuído. Portanto, dizer, como já falámos aqui em outras reuniões, que não há aqui nenhuma intenção coerciva parte do PRR. A outra submedida que temos aqui também prevista diz respeito àquilo que ficou plasmado na orientação técnica 12, a que já aqui fizemos referência, o sistema de gestão de bibliotecas,
para as bibliotecas públicas. E por incrível que parecesse, em 2019, e ainda com os dados que temos de 2022, tínhamos um conjunto substancial de bibliotecas públicas que não tinham sistema de gestão de biblioteca, que utilizavam folhas de Excel para registrar empréstimos, que utilizavam ainda folhas em papel, ou que tinham algumas soluções mais caseiras. Pareceu-nos que, tendo aqui uma oportunidade de investimento na área da transformação e da transição digital, esta era uma oportunidade, aí está, para não numa perspectiva de atender a necessidades específicas, mas para transformar a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas numa rede de âmbito nacional, uma das mais antigas, como sabem, na área da cultura, com alguma equidade e algum equilíbrio, garantir que todas as bibliotecas públicas da Rede Nacional tinham o mesmo tipo de serviço. E então, perspectivámos que seria possível, naturalmente, fazer este investimento para bibliotecas que não tinham sistema de gestão de bibliotecas, chamados sistemas integrados de gestão de bibliotecas, mas conseguimos ir mais além também. Perspectivando que hoje em dia, não é? Em 2023, ou já em 2020, quando pensámos no que é que seria necessário no futuro, que não era possível garantir apenas que as bibliotecas tivessem software de gestão de bibliotecas, mas era importante, naturalmente, porque nos parece que seria quase um patamar mínimo de serviço, de garantir que as bibliotecas tinham os seus catálogos disponíveis online. E por isso é que também conseguimos financiar também, conseguimos identificar que seria possível não só financiar os sistemas de gestão de bibliotecas para quem não tinha nenhum software, mas também conseguir financiar a colocação online dos softwares de gestão de bibliotecas. E é por isso que no contexto nacional e no contexto de algumas SIM em particular, e algumas bibliotecas da área metropolitana, das áreas metropolitanas também, temos municípios que vão ter a oportunidade de colocar o seu software online, o que poderá ter suscitado alguma confusão, alguns mal-entendidos quando se falava em atualização. A atualização que se perspectiva ser feita neste campo dos softwares não é uma atualização, não é um upgrade no sentido de uma nova versão. É tão somente garantir que as bibliotecas que tendo software de gestão de bibliotecas não disponibilizam online. Não será possível no âmbito do PRR, não foi com essa perspectiva que foi feito, que foi pensado. Não é atualizar software no sentido de necessidades específicas, de novas versões, de novas releases, de um upgrade. É no sentido de quem não tem software de gestão de bibliotecas passará a ter, e quem tem software de gestão de bibliotecas, mas ele não está disponível online, terá aqui a oportunidade de ser financiado nesse sentido. Paralelamente também, e como compreenderão, quando a DG Lab tem vindo a desenvolver nos últimos anos uma estratégia de âmbito nacional de constituição de redes regionais assentes no território das comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas, fazia-nos todo o sentido perspectivar aqui um investimento numa área que, ao longo de tantas reuniões que a DG Lab acompanha desde 2017, e respondendo também aqui a uma ânsia dos próprios profissionais, financiar a constituição e a disponibilização de agregadores de catálogos para as redes intermunicipais de bibliotecas. Saberíamos, naturalmente, que mais tarde ou mais cedo chegaríamos a essa necessidade, era algo que nós falávamos muitíssimo nas reuniões, e que se enquadrando perfeitamente no que era o PRR, uma lógica de transformação e transição digital, uma visão de prestação de serviços ao público, numa lógica também de eficácia e de eficiência, foi possível também fazer aprovar uma área, dentro desta submedida, uma área destinada a financiar a constituição de agregadores de catálogos para as redes intermunicipais de bibliotecas. Temos feito aqui um esforço acrescido para que nos últimos meses esteja possível formalizar com a DG Lab as redes que ainda não estão formalizadas, ou melhor, as comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas que ainda não têm formalmente rede constituída, e para aproveitar este momento também para vos dar conta de que na semana passada tivemos a reunião com a área metropolitana de Lisboa e com os 18 municípios que a constituem, no sentido exatamente de dar esse espaço para reunir intenções para que seja possível formalizar a constituição desta rede, que naturalmente é um passo importante, tendo em conta não só a dimensão das bibliotecas da área metropolitana de Lisboa, mas também pelas próprias características destes equipamentos. Por último, falar-vos também de uma outra, neste caso não é uma submedida, é uma medida em concreto, que também já partilhámos convosco em momentos anteriores, que foi uma medida inscrita sob proposta da DG Lab, que diz respeito à plataforma de empréstimo de livros eletrónicos. Para quem não sabe, ou para quem sabe, houve novamente, Portugal é neste momento o único país da Europa que não disponibiliza uma plataforma de empréstimo de conteúdos digitais de cariz comercial, que
que significa que não estou aqui a falar de bibliotecas digitais de cariz patrimonial, como a Biblioteca Nacional Digital, ou mesmo o Arquivo Digital da Torre do Tombo. Estamos a falar de uma plataforma de empréstimo de conteúdos que sejam comerciais, que estejam à venda em livrarias, que sejam naturalmente mais atuais do ponto de vista dos interesses e das necessidades dos utilizadores das bibliotecas públicas, e que por isso será possível também, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, disponibilizar às bibliotecas públicas que fazem parte da rede nacional um serviço de empréstimo de livros eletrónicos. Este processo já foi tramitado no final do ano passado, encontra-se agora numa fase mais complexa, uma vez que houve contestação por parte de uma das empresas concorrentes, mas estamos em crer que, com a brevidade possível, e assim que este diferendo seja solucionado, estaremos em condições, então, também de mostrar e de demonstrar, mais uma vez, a utilidade, o impacto e a pertinência dos investimentos do PRR. Por último, partilhar convosco também uma última informação e que naturalmente decorre daquilo que é os contactos que temos tido nos últimos anos. Os investimentos que estão naturalmente previstos no âmbito do PRR dizem respeito, mais uma vez, a este enfoque específico dado no âmbito da transição digital, da transformação digital, e procuravam ter uma intervenção de equilíbrio de âmbito nacional daquilo que era a nossa leitura da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Por isso, mais uma vez, é que não é possível estar a atender a necessidades específicas. Do mesmo modo, quando pensamos em equipamento informático, em sistemas de gestão de bibliotecas, ou em agregadores de catálogo, ou naturalmente também, na medida que neste momento se encontra mais adiantada das bibliotecas itinerantes online, perspectivamos investimentos típicos, perspectivamos valores máximos de investimento e, naturalmente, que dessem resposta a características e que se caracterizassem, aliás, por especificações técnicas que permitissem equipamentos de qualidade, duráveis ao longo do tempo, com bom desempenho por parte dos utilizadores, porque necessariamente temos que aproveitar da forma mais responsável e permanente possível aquilo que são estas oportunidades de investimento. Por último, para concluir, e antes naturalmente de abrirmos aqui espaço para as vossas questões e para as vossas dúvidas, para com esse propósito que organizamos esta sessão também, dizer-vos que toda a tramitação deste processo será feita entre o Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais, o GEPAC, que é uma entidade do Ministério da Cultura, e cada uma das comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas. Por uma questão de gestão do PRR, a entidade que gera todo o PRR para a área da cultura é este gabinete, o GEPAC, e a DGLab, na área das bibliotecas públicas, assume aqui o papel de parceiro técnico. Significa que somos nós que fomos e que somos responsáveis pelos investimentos, somos nós os responsáveis pela afetação do investimento, pela identificação dos beneficiários e por, naturalmente, também, juntamente com o GEPAC, tratarmos aqui deste processo de monitorização e de realização efetiva dos investimentos. Por uma questão de escala, e eu relembrava que neste momento a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas inclui 248 municípios, por uma questão de escala e até também de maior agilidade de todos os processos, perspectivas que os investimentos sejam feitos diretamente entre o GEPAC e as comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas, com quem será assinado um contrato de financiamento que definirá naturalmente os beneficiários, as áreas elegíveis de financiamento e os montantes máximos definidos. No caso que diz respeito, por exemplo, aos equipamentos informáticos, que é aquele que tem suscitado mais questões, dizer-vos naturalmente que está definido o valor máximo de investimento por equipamento e estão definidas as características típicas de um equipamento para um fim transversal, porque é isso que se pretende, volto a dizer, são computadores para acesso à internet para uso do público transversalmente no contexto de biblioteca pública e não atender a necessidades específicas para utilizações concretas nesse contexto. Estão definidos montantes máximos de investimento por equipamento e as quantidades também foram definidas naquilo como eu expliquei há pouco, num rácio de até o número de equipamentos de acordo com aquilo que foi a vossa resposta ao questionário estatístico. Nas próximas semanas teremos que confirmar com cada um de vocês se mantém o interesse em receber o número que foi efetivamente declarado em 2019, sendo que ele não pode ser afeto a outro fim que não o acesso ao público para a utilização do público, para acesso à internet, mas naturalmente teremos a oportunidade de confirmar depois essas quantidades com cada um de vocês. Sugerir-vos naturalmente, e nós temos feito isso através da newsletter da RNBP, que se ainda não tiveram a oportunidade de ler, que quer no link do site do recuperarportugal.gov.pt
tenham acesso consultem e que leiam a área de investimento do C4, o I01, que é o que diz respeito a esta área de investimento, e que naturalmente que leiam o OT número 12, que tem estado sempre disponível nas opções de financiamento da newsletter da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Para terminar, então, dizer-vos que consideramos e estamos plenamente conscientes da oportunidade que se apresenta de investimento na área das bibliotecas públicas. São mais de 6 milhões de euros que nos próximos, sensivelmente, ano e meio, estarão disponíveis para as bibliotecas da RNBP, em que todos, de forma responsável, de forma concertada, de forma também articulada, já que falamos numa rede nacional, teremos de estar todos em sintonia para que esses investimentos sejam feitos da melhor forma, para que esses investimentos naturalmente cheguem aos locais onde fazem falta, que são as bibliotecas públicas, para que estes investimentos cheguem a quem deles irá usufruir, que são os utilizadores das bibliotecas públicas, naturalmente permita com este investimento, volto a dizer, às vezes esquecemos disso, de mais de 6 milhões de euros, as bibliotecas públicas possam recuperar ou, porque não, nunca é tarde para isso, evidenciar o papel que têm junto das vossas comunidades.